Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Lovizetto, eu sou fisioterapeuta, especialista em musculoesquelética e mestre em ciências da reabilitação. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês que me seguem no canal, todos vocês que me enviam mensagens, que me enviaram e-mail, muito feedback, muitas dúvidas, críticas, sugestões. Muito obrigado mesmo a participação de todos e eu fico muito feliz, né, com o caminho que acabou se tornando esse canal. Na verdade, a nossa ideia inicial era de postar vídeos sobre testes ortopédicos para ajudar os alunos que estavam no estágio, né, no último ano, já fazendo estágio na clínica e tinha dificuldade de relembrar os testes ortopédicos, como que aplica, qual o posicionamento correto de cada teste. Então a gente acabou fazendo esses vídeos e eu fiquei muito feliz com o sucesso e muitos alunos me pedindo, né, solicitando também novos vídeos. Agora nós estamos entrando aí com novas aulas, tá? Então agora nós vamos falar um pouco sobre anatomia e biomecânica. E, bom, eu gostaria que vocês me deixassem no comentário o que vocês estão achando dos vídeos, se vocês têm alguma sugestão ou até mesmo dúvidas, fique à vontade para comentar nesses vídeos que eu respondo vocês. E, claro, se vocês gostaram, compartilhem, curtem esse canal e divulguem, né, para os outros alunos, para a gente poder atingir, né, o maior número possível aí de alunos que queiram estudar, revisar, ou até mesmo os profissionais que precisam relembrar do conteúdo básico. É bom a gente divulgar bastante, tá legal? Então, muito obrigado a todos. Bom, gente, então na nossa videoaula de hoje nós vamos falar sobre o básico da anatomia, então o princípio básico da anatomia em relação, por exemplo, a planos e eixos, tudo bem? Então, antes de a gente falar sobre, né, os conceitos básicos, é bom a gente relembrar a posição anatômica. Então, a posição anatômica seria o paciente em ortostatismo, né, ou seja, em pé, com os membros estendidos, então articulação de cotovelo, articulação de joelho em extensão, e palma da mão voltada para frente, ou seja, supinação de antebraço, tá? E o olhar para o horizonte, igual a gente encontra aí nessa imagem. Então, essa seria a posição anatômica, que nada mais é do que uma referência. Então, sempre que a gente está discutindo alguma imagem ou, enfim, a anatomia, a gente sempre parte do princípio que o neutro é essa posição. Então, fica mais fácil para a gente encontrar como estava cada articulação, ou como está cada órgão, cada músculo, e assim por diante. E bom, tendo em vista já a posição anatômica, a gente precisa relembrar os planos, né, planos e eixos, que é muito importante, é o básico para a gente conseguir analisar qualquer imagem, enfim, para a gente conseguir estudar até mesmo o movimento, tá? Então, basicamente, nós temos três planos. Então, nós temos o plano frontal ou coronal, que seria aqui o número 1, representado aí por esse plano rosa. Ele vai dividir o meu corpo em anterior e posterior, ou seja, anterior a região da frente e posterior a região das costas, a região de trás, tudo bem? Anterior e posterior. Nós temos também o plano sagital ou mediano, que ele vai dividir o meu corpo em lado esquerdo e lado direito, tá? Que estaria representado aí por esse plano azul. E nós temos o plano transverso, né, que seria esse plano branco aí, que ele divide o meu corpo, né, ou divide a minha peça que eu estou estudando, em metade superior e metade inferior, correto? Então seriam esses três planos. Por mais que aqui na imagem nós estamos mostrando o plano dividindo exatamente no meio, né, do corpo humano, é importante a gente lembrar que, por exemplo, o plano sagital ele não é somente aqui dividindo o meio, ele pode vir mais para o lado, né, ele pode dividir, por exemplo, o meu úmero, tudo bem? O importante é a gente saber o posicionamento, se o meu plano ele está na região sagital, se ele está na região frontal, né, na região transversal, a gente precisa entender qual que é o posicionamento do plano, certo? E todo plano ele tem um eixo, tá? O eixo, nós temos três eixos. Nós temos o eixo antero-posterior, látero-lateral e o crânio-caudal, tá? O que seriam esses eixos? Esses eixos, eles cruzam o meu plano. Então, imagine o seguinte, imagine que essa folha aqui, ela seria o meu plano. O meu eixo, que seria, no caso, a caneta, ele precisa cruzar exatamente o meu plano, tudo bem? Então, por exemplo, aqui num plano sagital, eu tenho o meu eixo látero-lateral, porque ele vai de um lado para o outro do meu corpo, tudo bem? Então, eixo látero-lateral, e o eixo vai produzir o quê? Ele vai fazer com que eu tenha o movimento do meu plano, tudo bem? Então, por exemplo, aqui no eixo látero-lateral eu tenho os movimentos de flexão e extensão. A gente já vai discutir um pouco mais para frente, mas eu preciso entender que o meu eixo é o ponto fixo que vai me dar o movimento aí para o meu plano, tudo bem? Então, plano sagital, eixo látero-lateral. Plano frontal, eixo antero-posterior, porque foi da região anterior para a região posterior, e permite esse movimento do meu plano.
E o plano transversal, eu tenho o meu eixo crânio-caudal, tudo bem? E ele vai permitir esse movimento aqui, ó, de rotação, certo? Então, essa que seria a ideia que nós temos aí sobre planos e eixos, tá? E colocando isso na prática, por exemplo, para a gente analisar o movimento, para a gente analisar a biomecânica do nosso corpo, tá? Se a gente for perceber aqui, ó, nessa imagem, nós estamos analisando ela em uma vista sagital, tudo bem? Então, aqui nós temos o paciente em sagital, ou seja, estou vendo o lado do meu paciente. E se a gente for colocar um eixo exatamente aqui, ó, na articulação do meu ombro, é o eixo lateral. Esse eixo vai ser fixo e vai permitir com que o membro superior, né, com que o ombro, realize o movimento de flexão ou extensão no plano sagital. Do mesmo jeito que eu tenho esse eixo na articulação do ombro, eu posso ter esse eixo, por exemplo, na minha articulação do meu quadril, né? E também a mesma coisa, movimento de flexão e movimento de extensão. E não só nesses dois locais, a gente pode ter também na articulação do cotovelo, flexão e extensão. Na articulação do joelho, o eixo está aqui e permite a flexão e extensão. Posso ter também região de coluna, de cervical, para realizar flexão e extensão, e assim por diante, tá? Essa que seria a ideia do meu eixo lateral. Depois nós temos o eixo antero-posterior, correto? Ele veio de região anterior e vai para a região posterior. Aqui nesse exemplo eu tenho a vista no plano frontal, correto? Eu estou vendo de frente aqui o meu paciente, e se o meu eixo estiver aqui na região da articulação do ombro, o eixo está fixo e permite com que o meu ombro realize o movimento de abdução, ou seja, abrir esse braço, né, o membro superior, abdução, e o movimento de adução, né? Então, abdução e adução. Porque o meu eixo está antero-posterior, e aí eu permito o movimento no plano frontal, perfeito? Aqui no membro inferior também eu posso colocar o eixo na articulação do quadril e realizar a abdução e adução de quadril, certo? E aqui do outro lado a gente consegue perceber o eixo crânio-caudal. O eixo crânio-caudal está aqui na minha articulação do membro superior. Seria esse tracejado aqui pontilhado. Esse tracejado aqui pontilhado. E aí nós temos o movimento em cima do eixo, ou seja, o movimento no plano transversal, que pode ser de rotação lateral ou rotação externa, e rotação medial ou rotação interna. Aqui de membro superior, de membro inferior, posso ter de tronco, de cervical, mesma coisa, as rotações, certo? Então esse seria o eixo crânio-caudal. Nós temos também alguns nomes específicos, tá, das articulações, dos movimentos, por exemplo, o meu antebraço, que realiza supinação e pronação. Lembrando que a supinação seria o movimento da palma da mão para frente, como seria na posição anatômica, e a pronação é o movimento contrário. Nós temos inversão e eversão de tornozelo, né, do pé. Então, a inversão seria a planta do pé virada para dentro do seu corpo e a eversão a planta do pé virada para a região de fora do seu corpo. Movimentos de dorsiflexão e flexão plantar, ou plantiflexão, seria o mesmo movimento, tá? Nós temos a dorsiflexão, que seria levar a ponta dos pés para cima, e a plantiflexão, que seria a ponta dos pés para baixo. Então, resumindo aqui, nós vimos 3 planos e 3 eixos. Então, no plano frontal eu tenho o eixo antero-posterior, e ele vai me permitir o movimento de abdução e adução. No eixo sagital, nós temos no plano sagital, nós temos o eixo látero-lateral, que vai permitir basicamente os movimentos de flexão e extensão. E no plano transversal, nós temos o eixo crânio-caudal, que permite os movimentos rotacionais, tá? Os movimentos de rotação. Então, basicamente é isso a ideia que nós temos de planos e eixo. E a partir daqui, a gente consegue dar continuidade aí nas próximas aulas, falando um pouco mais sobre a biomecânica das articulações, tá? Antes de continuarmos também, só uma coisa que é importante é a gente lembrar da variação anatômica que existe. Nós, quando estudamos o corpo humano, né, quando nós estudamos, por exemplo, movimentos ou anatomia do corpo humano, a gente precisa lembrar que existem variações de pessoa para pessoa, tá? Esse gráfico aqui, ele é um gráfico da curva gaussiana. Então, essa linha amarela aqui, a gente chama ela de curva gaussiana. Ela me mostra a normalidade dos meus dados, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, a quantidade de população, tudo bem? E em relação às variações anatômicas. Então, a gente consegue ver que uma boa parte, né, a maior concentração da população está aqui no centro, né, com as mesmas variações anatômicas. E conforme a gente vai tendo outras variações, para mais ou para menos, a gente começa a diminuir o número de pessoas que possuem, né, essas alterações. Então, por exemplo, o que está dentro desse pontilhado é o que a gente considera de normal,
que nada mais é do que o que a maioria das pessoas apresentam, né? Por exemplo, existem músculos que só uma pequena quantidade, uma pequena porção da população que possui, então eles vão estar concentrados aqui, ó, nessa região, uma pequena quantidade de pessoas. Então, sempre que a gente fala aqui de anatomia, a gente vai estar estudando basicamente aqui, ó, aonde se concentra a maior parte das pessoas. Então, aonde se concentra a maior parte da variação anatômica. Tudo bem? Mais para frente a gente vai ressaltar novamente essa curva gaussiana. É importante só a gente já começar a entender o que ela significa, para a gente saber que não são todas as pessoas que são iguais, né? Por exemplo, movimento articular, a gente fala normal, por exemplo, de abdução de ombros, 0 a 180 graus, mas existem variações anatômicas e às vezes a pessoa não vai ter essa amplitude completa, né? Isso fora, lógico, alterações que ela pode ter devido a fratura, lesões, enfim, traumas, outras alterações também. Mas basicamente essa seria a ideia, certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula inaugural aí para nós falarmos um pouco aí os conceitos básicos sobre anatomia. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, fique à vontade para escrever aí nos comentários, sugestões, se ficou alguma dúvida e nos vemos em breve aí nos próximos vídeos. Tá legal? Um grande abraço a todos e até mais.